E olha só, pessoal, hoje eu trouxe para a gente conversar aqui uma publicação, um tweet do senhor João Amoedo, né? Olha só o que ele está falando aqui. Deixa eu ajeitar essa tela para ela ficar bonitinha, muito bem. Então olha só o que ele está dizendo em sua publicação, feita no dia 10 de abril, estou gravando no dia 12, mas ainda está válida aqui porque vale a pena analisar a percepção do senhor João Amoedo a respeito dos 100 primeiros dias do governo Lula. Será que ele está gostando? Será que ele está decepcionado? Será que ele está triste? Será que ele está arrependido? Vamos ver aqui o que o senhor ex-laranja tem a dizer a respeito do governo Lula. Eu vou falar aqui se eu concordo ou não com os pontos que ele vai levantar nessa sua publicação, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. Ele faz aqui, então, um breve resumo dos 100 primeiros dias de um novo governo, o governo Lula, né? Já começo discordando aqui dele a respeito de ser um novo governo. Não, senhor João Amoedo, esse governo Lula 3.0 é mais do mesmo, não tem nada de novo aí. Pelo contrário, é o que há de mais velho, é o velho governo Lula apenas se repetindo diante dos nossos olhos. Aliás, é um governo Lula com muitos toques de Dilma para piorar a situação, umas notas de Dilma Rousseff para deixar a coisa ainda pior, não é? Então, não, senhor João Amoedo, já começou errado aqui. Não são 100 dias de um novo governo, é a mesma tragédia que nós já vimos no passado, que o senhor já viu e que está acontecendo de novo. E aí ele diz aqui que o Brasil segue muito mal. Discordo novamente do senhor João Amoedo, porque ele diz que se o Brasil segue muito mal em 100 dias desse novo governo, o que ele quer dizer aqui é que o Brasil estava muito mal no governo anterior. Agora me diga, senhor João Amoedo, no final do governo Bolsonaro, o desemprego tinha diminuído, tivemos superávit primário, tivemos uma inflação menor do que a prevista, tivemos um crescimento econômico maior do que o previsto, tivemos deflação em vários meses, queda no preço de produtos. Isso parece para você o Brasil indo muito mal? Quando na história do Brasil você viu deflação, você viu superávit primário, corte de impostos? Corte de impostos. Quando você viu, senhor João Amoedo, na história do Brasil, para você falar que o Brasil estava mal naquela época e segue muito mal. Aliás, não estava mal, estava muito mal naquela época e segue muito mal agora com o Lula. Faça-me o favor querer comparar o governo do Bolsonaro com o ministro da Economia Paulo Guedes, com essa dupla Lula e Fernando Haddad que nós temos aí, né? Faça-me o favor, senhor João Amoedo, né? E aí ele segue pontuando aqui que o Lula vive no passado e assim erra pelo discurso, ideias, falta de prioridades, coordenação da equipe e arrogância. Aqui eu concordo 100% com ele, fez um bom diagnóstico a respeito dos erros do Lula. Ele vive no passado, sim, está apostando em políticas que já se mostraram fracassadas, não só aqui no Brasil, em qualquer outra parte do mundo, em outras épocas, coisas que ele já fez, erros que ele já cometeu e que ele está apostando neles novamente. A questão da coordenação da equipe também dele é um problema sério, é uma bagunça esse governo Lula, ninguém dialoga, ninguém se entende, é um grupo de pessoas aí querendo assaltar o butim, é todo mundo querendo dividir os despojos do Brasil, ninguém quer governar, ninguém quer fazer um plano político, eles querem apenas dividir ali o butim da bonança estatal. João Amoedo diz aqui no ponto 2 que os apoiadores do Lula evitam qualquer crítica, isso aí é evidente, a gente já sabe. Se fosse diferente disso aqui, o Lula faria outras coisas. Se ele está repetindo os mesmos erros, é porque ele e os seus apaniguados são imunes a críticas e não sabem fazer autocrítica, né? Olhar para os próprios erros. Se eles repetem esses erros com consistência, estão dispostos a praticá-los outra vez e outra vez, é porque eles evitam de fato qualquer crítica. Agora ele segue batendo no Bolsonaro, olha só. Bolsonaristas tentam manter a polarização e seguem com um infantil e inócuo faz o L a todos os que criticam o governo Lula. João Amoedo, faz o L. A gente sabe que você votou no Lula. Você ajudou a colocar esse cretino no poder mais uma vez. Você ajudou a botar esse corrupto, bandido, ladrão, safado no poder mais uma vez. Você falou, nós mostramos aqui neste canal, você apoiando o Lula, você lá no segundo turno, quando só havia Lula de um lado e Bolsonaro do outro, você afirmou o seguinte: que bom que não vamos precisar mais ouvir esse tipo de discurso do Bolsonaro na ONU. Ou seja, dizendo que
bom que o Lula vai ganhar as eleições. Então você fez o L sim, seu animal. Agora aguenta as consequências. Vamos falar. Faz o L. Toda vez que você estiver bravinho com o governo do Lula, vamos dizer, faz o L, porque tem que ser falado. Tem que ser falado mesmo, porque as pessoas precisam compreender que o atual cenário de coisas, a tragédia econômica que já está se desenhando em 100 dias de governo, é culpa do Lula, é culpa dos votos que o Lula recebeu. Então as pessoas precisam entender, as que votaram no Lula, o erro que elas cometeram. O brasileiro tem esse problema, ele não vincula, ele não sabe fazer uma correspondência entre as eleições e o resultado prático das eleições no decorrer dos anos, né? Então daqui a 4 anos, quando o Brasil tiver detonado, talvez eles nem lembrem que votaram no Lula lá atrás. Então é sempre bom lembrar, ficar martelando isso na cabeça das pessoas para elas terem consciência de que votaram errado, deveriam ter votado no Bolsonaro, mesmo não gostando dele, para evitar o problema aqui, evitar a tragédia, né? Não fazer como o senhor João Amoedo fez, sabia que o Lula ia detonar o Brasil, votou nele mesmo assim. Ele segue dizendo que muitos formadores de opinião relativizam ou até apoiam os erros do governo. Miriam Leitão, um abraço para você. O Felipe, sobrinho lá também, tá nessa mesma turma aqui. Mais um monte de gente, influencers, muitos dos quais pagos a peso de ouro por esse governinho do Lula aí, estão passando pano legal para ele. Nisso aqui o João Amoedo está certo. Ele diz também que parte da elite empresarial continua perseguindo privilégios e proteções do Estado para o seu setor. Será que isso aqui é uma indireta pro povo do setor do varejo? Se for, é uma indireta muito bem dada. Pode ser também aí pro pessoal das empreiteiras que vão ganhar muito dinheiro no governo do Lula. Ninguém tá tão feliz com a eleição do Lula quanto as empreiteiras, né? Pode ter certeza disso. Mas tenho para mim que isso aqui é sim uma indireta pro pessoal do setor do varejo que está aí fazendo lobby para que o Lula, para que o governo dele, taxe as compras vindas do exterior de lojas como AliExpress, Shopee e outras também, né? E aí, no ponto final aqui, João Amoedo diz que a grande maioria dos políticos se divide entre os que buscam benefícios e os que tentam capturar o espólio do Bolsonaro. Não há uma oposição efetiva, né? E vamos lá. Isso aqui é um pouco exagerado. Como não há uma oposição efetiva, o Lula está tendo uma série de dificuldades lá na Câmara dos Deputados, até no Senado Federal também. Ninguém está definitivamente do lado do Lula, então isso significa que há sim uma oposição generalizada a ele. O fato de não haver uma grande liderança ali é apenas circunstancial, né? Porque começou um novo governo esquerdista agora, menos de 4 meses, então a oposição está se organizando em grupos ali ainda. Não precisa ser todo mundo junto com uma única grande liderança e tudo mais. Não, isso não precisa acontecer. O importante é que todos estejam juntos contra o Lula. Isso aí é fundamental que aconteça, não é? Agora, que novidade tem nisso aqui? Políticos buscando benefícios ali, ou aquele grande meio, aquele grande centro ideológico ali, que não é ideológico coisa nenhuma, buscando benefícios, né? O centrão fisiológico, como o pessoal gosta de falar, né? Isso não é novidade nenhuma, senhor João Amoedo. Você sabe como essa coisa funciona. Por que você está pontuando isso aqui? É assim mesmo que a política no Brasil funciona desde a época imperial. E aí ele complementa aqui, finaliza sua sentença dizendo: com esse roteiro o país segue condenado ao atraso, né? E de fato sim, o Brasil está condenado ao atraso, principalmente por conta das políticas econômicas ditatoriais tirânicas que o governo do PT já está fazendo. Primeiro de tudo, faltam aqui críticas ao STF, faltam críticas aqui às tentativas de controlar as redes sociais, controlar a liberdade de expressão. Isso é importante pontuar, mas o João Amoedo não valoriza aí a liberdade de expressão e ele é um grande cupincha do STF também, um baba-ovo dos ministros do STF. Não dava para esperar nada de diferente desse laranja, desse vermelho que sempre tentou se vestir de laranja, né? Então, nada de novo nessa história aqui do senhor João Amoedo, né? Mas sim, o Brasil está condenado ao atraso de fato, por culpa de pessoas como o senhor João Amoedo que fizeram L na campanha eleitoral. Não é possível que o João Amoedo, que é um cara inteligente, não soubesse que as coisas caminhariam dessa forma como estão caminhando. Não é possível que ele está surpreso. Não é possível que ele, nossa, não acredito que é isso que o Lula está fazendo. Primeiro lugar, porque ele tem memória, ele não é senil, ele não é gagá, ele não tem mal de Alzheimer. Ele lembra como foram os governos do PT, os 4 governos do PT, a tragédia que eles foram.
Então ele sabe como o PT governa, qual é o modus operandi do governo do PT. E ele viu a campanha eleitoral, ele viu as coisas que o Lula falou, as coisas que ele disse que faria e que ele está fazendo agora. Ele não mentiu na campanha eleitoral dele. O João Amoedo, então, tinha plena convicção do que o PT faria, porque ele fez no passado, e também tinha plena consciência do que o Lula estava falando na campanha eleitoral, porque ele acompanhou a campanha eleitoral também, né? Fez muitas postagens e tudo mais. Então, não dá para dizer que o João Amoedo não sabia que a coisa seria desse tipo. Então, não dá para dizer que o senhor João Amoedo não sabia que a coisa seria desse tipo. A única explicação é que o João Amoedo e tantos outros nomes aí, MBL, essa turma toda que fez o L na campanha eleitoral para tirar o Bolsonaro, o que eles queriam é justamente esse cenário atual, porque eles crescem muito mais, eles se dão muito melhor aí, caso tenha um governo esquerdista no poder, fazendo um monte de bobagens para eles ficarem apontando o dedo para os erros o tempo todo. Aí eles se capitalizam do ponto de vista econômico, canibalizando o Brasil nesse processo. Uma coisa assim absurda, uma coisa terrível. Porque se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, mantendo aí as políticas econômicas que ele adotou no primeiro mandato dele, especialmente no ano passado, a coisa seria difícil para esse povo todo aqui. Eles iam ficar reclamando do quê? Bolsonaro falando palavrão, Bolsonaro xingando jornalista, isso aí não rende nada de capital político para eles, especialmente junto do pessoal da direita, que é o público-alvo deles no final das contas, né? Então eles precisavam tirar o Bolsonaro do poder para que o PT voltasse e eles pudessem novamente capitalizar, crescer em cima disso. Afinal de contas, eles cresceram no passado por conta dessa história aí, das cagadas que o PT fez durante vários anos, né? O MBL nasceu dessa forma e eles querem crescer dessa mesma maneira aí. Sorte nossa que eles não vão conseguir vingar nesse intento. O pessoal não acredita mais, não confia mais nesse pessoal, especialmente porque todo mundo viu que eles fizeram o L com gosto na campanha eleitoral. Todo mundo viu que eles estavam de fato apoiando o retorno do Lula ao poder. Todos nós estamos sofrendo por gente como o senhor João Amoedo. É por isso que a carreira política dele acabou. É por isso que o MBL se tornou o grupinho nanico que se tornou, né? A única coisa que a gente lembra do MBL agora é aquela viagem deles lá para a Ucrânia. Nada de relevante mais saiu dali. Então é isso o que vai acontecer com esse pessoal e é muito justo que aconteça. Ridículo o senhor João Amoedo ficar reclamando do governo Lula, sendo que ele ajudou a colocar o Lula na presidência da República e ele sabia, ele tinha certeza que o Lula faria esse tipo de coisa aqui. Mas nada do que eu não esperasse de um sujeito que conseguiu ser expulso do partido que ele próprio fundou. Nem os seus correligionários, nem os seus amigos de partido o aguentaram ali, sendo tão cínico, sendo tão hipócrita, né? Até o pessoal do Partido Novo chutou ele de lá. Se o cara não é bem querido, se o cara não é bem quisto nem no Partido Novo, meu amigo, não tem lugar para ele na política do Brasil, não é? Mas o que você achou desse comentário do João Amoedo? Colabore com o nosso debate, deixa aí você o seu comentário nessa história, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.